pegar um vídeo de... Mas eu voltei e me pé atrás. Mas cuidado com ele. A gente vai ficando desde o semana passado. No primeiro dia de aula, Então, me perguntou sobre a entrega do trabalho da semana passada, da sala investida, é com a professora Marilu, tá? que trabalho? O teste também tivemos. O teste. A gente fez semana passada. Para entregar pra gente. Todos os testes ficam com ela, tá bem? Então, na continuidade, né, dos nossos temas para fechar, ainda faltam, acho que 4 aulas, né? 4 aulas para a gente fechar e um quiz, né? Nós começamos hoje, então, a aula de economia. Nós temos 2 artigos e tem um outro artigo bem de influência também, tá? Esses artigos a professora Maria deve postar no congresso. Uma é esse aí, recomendações para o manejo da economia adquirida na comunidade, só que esse artigo é de 2018. Mas são as últimas recomendações brasileiras, tá? Isso da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia. Então, esse artigo é um artigo maior, um artigo mais complexo, mas tem uns itens que vocês precisam focar mais. E tem um artigo que saiu em 2023, que eu também vou pedir para ela colocar, mas você não é para vocês estudarem os 2 artigos, é só porque esse aqui é uma revisão. E a revisão dele se baseia em 2018, tá? Então ele é um artigo mais enxuto, tá bom? Que é esse que eu estou colocando aí para vocês. Revisão atualizada sobre pneumonia adquirida na comunidade. Então ele é bem prático, ele joga agente biológico, diagnóstico e tratamento, né? Então ele é bem prático, ele tem 9 folhinhas só, tá? E para que é ele? Ele é para dar uma ajuda na questão do resumo. Na hora que você estiver estudando, você vai lá para o artigo principal e puxa isso aqui para dar uma resumida. Legal. Bom, dentro desse artigo principal, tem os dados do tratamento, que é um dos finais, tem as tabelas de tratamento, e tem um artigo também sobre o tratamento, quando você deve fazer tratamento no ambulatório. Ele deve ser 3 folhinhas só, e ele só reforça o que tem no artigo principal, tá bem? Então, a nossa aula de hoje, ela é um compilado, mas ela é mais baseada no artigo principal, tá? Então, a gente vai tirar as dúvidas aqui. Com certeza, vocês já tiveram essa aula lá na clínica médica, tá? Então, aqui vocês vão, a gente vai participar junto dessa aula. E, será que eu consigo passar aqui os slides? Não, né? Eu não estou com passador de slide. Alguém tem um passador de slide para puxar? Não, né? Eu perdi essas andanças, idas e vindas, eu acabei perdendo. Então a gente vai conversar sobre pneumonia, para vocês reforçarem o conhecimento de vocês sobre o assunto, tá? E depois que eu apresentar a parte de pneumonia, nós temos ainda influenza, que é a gripe, influenza A, né? Então vamos começar. Eu costumo, durante a minha aula, chamar vocês para participar, para perguntar, tá? Então, eu vou perguntar o nome de vocês e vou estar participando. Por isso que eu gosto de passador de slide. Mas vamos lá. Então, pneumonia. O que é pneumonia? O que é pneumonia? Qual é o seu nome? Marley. Narley. Isso? Já falei certo? Mais ou menos. Nagley. Nagley. Ah, tem um G no meio. Vamos lá, Marta. O que é pneumonia para você? É infecção das vias aéreas inferiores. Infecção das vias aéreas superiores. Inferiores. Fernanda, a infecção é superior ou ela é inferior? Inferior. Mas existe alguma infecção de vias aéreas que pode complicar a pneumonia? Pode quê? Como é que é? Pode levar a pneumonia?
Sim. Sim. Qual é? A infecção de vias aéreas superiores. Então, na realidade, a pneumonia pode ser uma complicação dessa infecção de vias aéreas superiores também. Uma das causas de pneumonia é a complicação de uma infecção inicial, uma otite, uma sinusite, principalmente dos seios da face, por conta da drenagem de secreção posterior, e aí vai lá para os pulmões. Se a pessoa não tem uma defesa adequada, uma defesa ciliar adequada, ela pode produzir uma inflamação, né? Muito bem. Essa inflamação é dos espaços aéreos, onde vão estar alojados aí múltiplos agentes infecciosos, fungo, bactérias, vírus, tá? E aí, esses agentes infecciosos, eles podem... vírus pode causar pneumonia? Pode. Ele pode produzir quadros que vão desde quadros leves a quadros graves. Vai depender da resposta do hospedeiro, ok? Então, este grupo de infecção respiratória, ela é chamada pneumonia, ela é chamada aguda, tá? Existem as pneumopatias crônicas, o paciente, por exemplo, que tem um DPOC e que produz de forma aguda uma pneumonia, que a gente chama de pneumonia DPOC agudizada. Isso não é uma pneumonia clássica, tá? A pneumonia clássica é aquela pneumonia que o paciente não tinha infecção nenhuma e que de repente começou a apresentar um quadro respiratório de vias aéreas inferiores, né, com esse processo inflamatório associado ao agente infeccioso. De forma aguda, ela representa 50% dos casos e compromete todas as faixas etárias, desde criança até idoso, tá? Muito bem. A primeira causa é entre as consultas, quando você está no atendimento da UBS, no seu consultório, no pronto-socorro. Geralmente a primeira causa de consulta é porque o paciente ele começa com um quadro de uma infecção superior e fica ali tomando um remedinho, e aí daqui a pouco começa a complicar com manifestações de pneumonia. E aí procura o atendimento. Muito bem. Ela acaba sendo a primeira causa de morte entre as doenças infecciosas, tá? É um problema de saúde pública importante, de forma aguda, tá? Porque a tuberculose é a primeira causa, mas é de forma crônica. Então, a pneumonia ela pode ser dividida em pneumonias comunitárias e pneumonias hospitalares, dependendo da origem. Aqui a gente vai dar ênfase para a pneumonia comunitária, né? Qual é a diferença? Joia. Qual é a diferença da pneumonia da PAC, pneumonia comunitária, para a pneumonia hospitalar? A PAC é, como eu diz, adquirida na comunidade por bactérias sensíveis. A hospitalar, adquirida no ambiente hospitalar por bactérias mais resistentes. Adquirida no ambiente hospitalar. Um paciente que começa um quadro de pneumonia na comunidade, ela pode ser hospitalar? Depende do tempo. Depende do tempo, porque ela está hospitalizada. Depende do tempo de hospitalização. Depende de alguma coisa. Depende do quê? Tempo de hospitalização. O tempo De hospitalização. de hospitalização. Muito bem. Então você já tem alguma noção sobre infecções hospitalares, né? Que vai ser tema da aula, acho que das últimas aulas desse módulo. Então, se o paciente ele ficou muito tempo hospitalizado, ele melhorou, ele saiu, ele pode vir depois a complicar e fazer um novo quadro de pneumonia, ele estando na sua casa, estando na comunidade. Aí a gente tem que fazer a diferença. Será que essa pneumonia foi adquirida na comunidade? Ou será que essa pneumonia foi adquirida no ambiente hospitalar e desenvolveu na comunidade? Outra situação é o paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, ele não está infectado, mas ele foi entubado, né? Fez uma colestectomia, então foi anestesia geral, foi entubado, e ele, depois da 48 horas, vai para casa, está bem, colestectomia não é complicada, né? Dependendo do paciente, e aí depois ele começa a apresentar um quadro respiratório. Então, essa pneumonia foi adquirida no hospital ou na comunidade? No hospital. Ela é de origem, né? Por isso que as infecções hospitalares, elas mudaram o nome agora, né? Agora já de alguns anos. Elas passaram a ser IRAS, infecção relacionada ao serviço de saúde, né? Por quê? Porque o paciente pode estar lá na comunidade, começar a apresentar um quadro infeccioso, mas a origem dela esteve relacionada àquele procedimento no ambiente de saúde, no ambiente hospitalar.
Muito bem. Então, tem que ser bem definida, tá? Por isso o nome é PAC. Então, por favor, não vamos dizer que a PAC é adquirida no hospital. A PAC, ela é adquirida na comunidade. PAC, adquirida na comunidade. Aí tem as situações que o paciente desenvolve pneumonia estando na sua comunidade, porém, na história mostra que ele adquiriu não na comunidade, e sim a um procedimento hospitalar, ou relacionado ao serviço de saúde. Até quanto tempo eu posso dizer que você também pode ser hospitalar acordado também? Depois de 48 horas, né? Depois de 48 horas. Aí tem aquelas situações de cirurgias mais complicadas, pacientes que vão para cirurgia, por exemplo, cirurgia de catéteres, de troca de válvula, né? Então ele pode vir a desenvolver um tempo maior. Então, quando vocês forem estudar sobre IRAS, a professora Marisa Janes dessa aula, ela vai mostrar que tem tempo, né, em relação aos procedimentos cirúrgicos, que o paciente pode vir a desenvolver infecções até 30 dias depois, e ainda tem relação com aquele procedimento. Tá? Oi? Assim também na internação, quando os 48 horas que ele já é hospitalar, Isso. Na infecção hospitalar, o paciente pode internar já em evolução da doença, em evolução da infecção. Porém, se ele chega sem nenhuma apresentação clínica e desenvolve essa apresentação após 48 horas, a gente já define que é hospitalar. A outra situação que também vai fazer diferença são aqueles pacientes que têm cuidados domésticos, né? Home care, tá? Pacientes crônicos, idosos que precisam de home care. Então, muitas vezes esse paciente é um paciente que usa uma traqueostomia, ou ele usa uma sonda vesical. Então, se ele apresentar alguma infecção, certamente essa infecção não vai ser um germe sensível, né? Porque é um paciente muito exposto, já foi exposto ao ambiente hospitalar. Então, ele está na comunidade, porém ela é considerada relacionada ao serviço de saúde. Ela é uma IRAS. Então, o cuidado com a pneumonia ela deve ser maior nos extremos de idade, porque o paciente pode desenvolver gravidade, tanto crianças quanto idosos, tá? Muito bem, porque criança não tem um sistema imunológico que esteja maduro o suficiente para combater várias infecções, e os idosos já perdeu parte dessa resposta do sistema imunológico. A outra situação são pacientes imunossuprimidos em relação a uso de corticóide de forma crônica, uso de quimioterápicos, pacientes com neoplasias, né, que usam imunossupressores, doenças reumáticas. Então, são os pacientes com maior risco de desenvolver doença grave. Bom dia, senhores. Tudo bem? Qual é o seu nome? Lucas, o que é pneumonia? Respira fundo, chegou agora e fala. Infecção da hora. Então é o conhecimento adquirido, né, que vocês trazem. Muito bem. Então, em relação à morbidade e mortalidade, a morbidade principal que leva aos quadros graves são pacientes, doenças neurológicas, DPOC, doença isquêmica, cardíaca, o hipertenso, o diabético, tá? Pacientes com doença renal crônica e os pacientes imunossuprimidos pelo vírus HIV. Muito bem. Os fatores associados a essa maior mortalidade, além das comorbidades que a gente citou, é a idade, acima de 60 anos, os imunossuprimidos, tá? E aí, qual é a diferença? O que vocês têm que buscar de clínica nesses pacientes que têm essas comorbidades? Né? Principalmente em relação à gravidade, tá? O paciente está com hipertermia acima de 39 graus, geralmente são esses pacientes mais graves que apresentam isso, tá? Pacientes que usam corticóide não vão apresentar hipertermia. Pacientes idosos podem ter pneumonia sem apresentar aumento da temperatura, tá? Porém, o idoso já vai ter o quê? A diminuição do nível de consciência, né? E um desses sintomas aqui, vários deles, a gente já vê que está lá no grupo 65, que o Fábio. Lucas apareceu aqui no chat, o Fábio, né? Então, que o Lucas falou para a gente ainda agora. Mas olha
que ele vai caracterizar aí? Ele vai comprometer vários sistemas do corpo, igual vocês tiveram aula de sepsia, né? Que é a falha do sistema, que é a falência orgânica. Aqui tem diminuição do funcionamento e até falência. Então, muitos desses pacientes evoluem com sepsia. Pneumonia, PAC, pode evoluir com sepsia. E aí, aqui a gente vai ver, olha, tem critério de sepsia aí, né, professora? Né? Olha aí, diminuição do nível de consciência. Está onde isso? Glasgow, que vocês observam lá no Pixel, vocês chegaram nisso? Hipotensão, maior extensão radiológica, no caso, comprometimento pulmonar, geralmente dos dois pulmões, uso prévio de antibiótico, a ureia está elevada, que entra lá no CUB, né? O que é o CUB? Alguém lembra? Só o Lucas lembra? Consciência, ureia alta, respiração e pressão. Está tudo aqui em CUB, né? CUB está aqui nesse slide. Queda da temperatura, intoxicação digitálica. Quando o paciente usa digital, ele vai apresentar manifestações de intoxicação digitálica, cianose, insuficiência respiratória, taquipneia, ausência torácica, geralmente uma leucocitose acima de 20.000 e leucopenia. Esses fatores clínicos mostram para a gente que estamos diante de um paciente com pneumonia grave, ok? E que muitas vezes a gente vai ter que chamar a atenção, mas ele não está abrindo ali critério de sepsia, tá? Muito bem. O que a gente tem que considerar na pneumonia? Aquela pneumonia que começa leve, né? O paciente estava lá, chama sinusite, então ele nem tinha infecção nenhuma. Começou hoje, já começou a apresentar uma tosse, né? A tosse da pneumonia bacteriana, geralmente ela inicia como seca e depois se torna produtiva. E ela se permanece produtiva com expectoração, tá? Expectoração é essa amarelada ou esverdeada, um pus mesmo. E aí caracteriza a infecção bacteriana. Quando é uma pneumonia viral, a tosse ela é mais seca, ela persiste muito tempo com tosse seca e irritativa, e a expectoração no máximo vai ser hialina, não vai ter aquela expectoração amarelada nem esverdeada. A febre costuma ser 38 graus, paciente que é febre alta, paciente de moderada a alta, depende do paciente. O paciente que vai apresentar dor pleurítica, que é a dor na pleura, é quando ele está com a pneumonia na base, com infiltrado já na pleura, sem derrame pleural, faz uma pleurisia, ou ele pode até complicar com derrame pleural. Muitas crianças produzem derrame pleural como complicação por contiguidade, ok? Frequência respiratória acima de 25 e geralmente na ausculta vocês vão encontrar estertores gritantes, né? Se o paciente viaja vai ter sibilos por causa da diminuição, né, do calibre do bronquio, roncos, pode ter até maciçez, tá? Então, essas situações fazem a gente pensar em pneumonia. Você está lá no pronto-socorro, você chega, você avalia esse paciente e ele apresenta essas manifestações, ou duas dessas manifestações. Então, você começa já a pensar em pneumonia. Muito bem. Outra situação que faz você pensar em pneumonia é, o paciente tem um processo inflamatório, vai estar comprometendo o parênquima pulmonar, é de natureza infecciosa, tá? E vai caracterizar com invasão do espaço pulmonar. Então, quando a bactéria vai invadir esse espaço pulmonar, esses brônquios, o que vai acontecer? Produção de catarro. Produção do processo inflamatório vai liberar secreção e essa secreção vai servir de meio para a bactéria, então vai produzir esse catarro. Então, pensar em pneumonia, quando você pergunta para o paciente, como é que é a sua tosse? Doutor, é uma tosse produtiva. Se é uma tosse produtiva, tem inflamação nos brônquios, né? E tem inflamação no tecido pulmonar. Libera catarro, libera secreção, que qual é essa secreção, né? Muito bem. A pneumonia pode acontecer, como eu falei inicialmente, por uma infecção de vias aéreas superiores, mas ela pode ser uma complicação de uma infecção viral. Por exemplo, o paciente tem uma infecção viral, até pulmonar mesmo, e complica, faz uma pneumonia pulmonar e complica com pneumonia bacteriana. Pode acontecer, aconteceu várias vezes, vários casos na pneumonia Covid-19. É um vírus, fazer uma pneumonia viral e que evolui para a complicação de pneumonia bacteriana. E outras
situações virais, como uma amigdalite, um vírus essencial respiratório ou uma infecção de vias aéreas superiores, ela também vai levar a isso. Ela também vai levar a aumento de secreção, vai diminuir a atividade ciliar, tá? Aumento da ação, vai ter nesse momento aumento da ação bactericida lá no núcleo, lá nos alvéolos, né? Para tentar produzir a defesa, para tentar produzir o anticorpo. E aí começa todo o processo de liberação de mediadores que você já deve conhecer. Muito bem. Como é que a gente vai localizar, vai definir a pneumonia pela localização? Isso aqui ajuda mais academicamente, tá? Porque na clínica diária, quando você está vendo o paciente, isso não vai te ajudar muito, tá? Por quê? Um vírus, por exemplo, pode produzir um quadro como se fosse uma pneumonia. Uma tuberculose, por exemplo, pode produzir um quadro como se fosse um quadro radiológico, como se fosse uma pneumonia lobar, em ápice. E aí, no final das contas, não é pneumonia, é tuberculose. Então, isso vai nos ajudar mais academicamente, tá? Dizer que ela é uma pneumonia lobar, quando ela comete os lobos, tá? Ou segmentos pulmonares superiores ou inferiores. Broncopneumonia, não consegue definir muito bem a localidade, ela pode vir com múltiplos focos de infecção, comprometendo todo o pulmão. E radiologicamente, a gente consegue definir, né, se essa é uma pneumonia viral, se essa é uma pneumonia bacteriana. A gente sabe que tem pneumonia, porque a gente sabe que tem processo inflamatório aí dentro, que tem um agente infeccioso aí dentro, ok? Mas só a imagem radiológica não dá para a gente definir qual é o agente, tá? Por exemplo, esse aí é um quadro de uma pneumonia com padrão intersticial reticular. Bactéria produz isso? Sim ou não? Que bactérias produzem esse tipo de padrão intersticial reticular? Qualquer um? Exemplo? Pneumococo, no geral, aí vem a questão que eu acabei de colocar no slide anterior. Pneumococo, no geral, produz pneumonia lobar. Mas todas as pneumonias lobares não são produzidas apenas pelo pneumococo, tá? Mas esse padrão intersticial reticular, quando causado por bactérias, vai ser as bactérias atípicas, né? Micoplasma, legionela, tá? Então, elas podem produzir esse tipo de pneumonia intersticial. Mas, diante de uma pneumonia intersticial, a gente tem a obrigação de afastar a possibilidade de infecção por micobactéria tuberculose, tá? A maioria das pneumonias da comunidade, elas têm de apresentação lobar, tá? Aí é uma pneumonia intersticial miliar. A diferença, qual é a diferença dela? Existe um reticular, um nódulo reticular, aqui, intersticial reticular. Vocês veem que o aspecto, né, tem os retículos, não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, e a nodular tem como se fossem micronódulos, tá? Como essa daqui. Você olha esses de frente, tem um favelamento, e você olha como se tivesse alguns micronódulos, né, dentro desse retículo. E tem a micronodular, que eu acho que não está aqui. Tem a micronodular, que é uma associação do retículo com a presença de micronódulos. É o tipo de pneumonia mais grave, mais complicada, tá? Pode ter bactéria no meio, como uma complicação. Por exemplo, pode ter uma associação de agentes infecciosos, um agente atípico, tá? Associado com a Klebsiella, né? Ou com outras bactérias. Pode ter uma infecção viral, produzindo as infecções virais, elas podem ter um infiltrado intersticial, mas não um infiltrado, e produção de micronódulos por infecções por tuberculose, micobactéria tuberculose. Muito bem. Eu já falei dos agentes etiológicos, é uma outra classificação da pneumonia quanto à etiologia. Porque a etiologia ela pode ser bacteriana, viral, fúngica, né? Então, estão acompanhando aí, né? Então, a pneumonia ela pode ser em relação à localização lobar, broncopneumonia, intersticial. Classificação etiológica, fungo, bactéria, né? Parasita, esses parasitas aí é quando se faz, por exemplo, síndrome de Luff. Já ouviram falar de síndrome de Luff? Não? Já? Então fale pra gente. Que é aquela causada pela deglutição
de larva. É da NASA, né? A gente já ouviu falar assim. Já ouviu falar, né? Então, o paciente parasitado, vou dar um exemplo aqui de estrogiloides, tá? Estrogiloides decorais. Mas a maioria, os homínidos, eles fazem ciclo pulmonar, vocês sabem, né? Que as larvas rabiditoides, elas podem fazer, de estágio 2, 3, elas podem fazer o ciclo pulmonar. E aí pode acontecer um impasse parasitário. Ela faz uma maturação, ela não consegue sair do pulmão, ela fica instalada no pulmão e faz pneumonia. Então, pneumonia parasitária, ok? Muito bem. Cerca de 30 a 40% dos casos, você consegue definir clinicamente por etiologia. É uma pergunta e até uma afirmação. Por que uma pergunta e uma afirmação? Se o paciente chega com você e diz que ele tem uma tosse produtiva com expectoração amarelada, possivelmente seja bactéria, né? Então é uma afirmação. E a pergunta é, todos os pacientes que chegam com tosse com secreção amarelada, vai ser a infecção bacteriana? Não. Geralmente é mais nem sempre, né? Porque pode ter um fungo no meio, pode ser um parasita, né? Porque quando ele está fazendo síndrome de Leufer, ele vai produzir também produção e secreção, tá? Então, por isso que essa etiologia, ela não é definida 100%. Ela é de 30% a 40% quando você vai fazer uma avaliação clínica, tá? Mas vocês vão ver lá na frente, quando a gente falar tudo, que a maioria dos casos a gente vai tratar como, vai pensar como, tá? E vai avaliar e acompanhar o paciente. Esses são os agentes etiológicos principais na pneumonia. O principal é o pneumococo, tá? Cerca de 70% dos casos. As segundas bactérias que produzem pneumonia são as bactérias atípicas, que podem fazer aqueles infiltrados intersticial, como eu já falei para vocês, tá? Cerca de 40% das bactérias atípicas fazem o quadro de pneumonia, adquirido na comunidade. Abrindo parênteses, geralmente pneumonia típica está relacionada com alguma imunossupressão, tá? Ou aqueles extremos de idade, principalmente idosos. Infecções mistas envolvendo bactéria e um agente atípico, como um vírus ou um streptococcus associado a um micoplasma, tá? Acontece, cerca de 38%. Hemofilifluenza, houve bastante diminuição dos casos de hemofilifluenza por causa da vacina, porém os pacientes crônicos com doenças pulmonares crônicas, eles podem produzir pneumonia por hemófilo, se ele não é vacinado, cerca de 18%. E as enterobactérias, eu falei para vocês que a Klebsiella, né, ainda agora eu dei um exemplo de uma Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, tá? Mas no geral essas bactérias, elas estão muito relacionadas a pacientes que ficam muito tempo acamados, tá bem? E o enterococo, para ele produzir enterococo é diferente de enterobacter, tá? O enterococo produzir pneumonia geralmente está relacionado ao ambiente hospitalar, ou o paciente não quer, tá? Muito bem. Pneumonia estafilococcus, 2 a 10% dos casos. Eu chamo a atenção aqui dos senhores para essa pneumonia estafilocócica, porque o estafilococcus é uma bactéria bastante invasora, né? Aliás, ela é mais invasora do que o próprio streptococcus. Então, ela produz sepsis de forma rápida. E o aspecto da pneumonia do estafilococcus, ela chega a ser como um infiltrado bilateral, tá? E aquele infiltrado gorduroso, lembrando como se fosse um micronódulos. Eu tenho até um slide com um raio-x para mostrar para vocês. Então, chama a atenção sobre essas pneumonias estafilocócicas. Elas acabam sendo uma das principais causas de óbito em crianças, quando uma criança interna pneumonia, uma parte normal, e aí no ambiente hospitalar ela piora, com estafilococcus que acaba indo para óbito pelo estafilo e não pela pneumonia inicial, né? Pelo streptococcus, por exemplo. Muito bem. Pneumonia causada por Pseudomonas aeruginosa, de 1 a 4%. Raramente vai acontecer na comunidade, tá? Esse tipo de pneumonia. Geralmente ela acontece quando tem transmissão intradomiciliar. O paciente que é de Boniquet, que já está ali colonizado pela Pseudomonas, acaba por transmissão intradomiciliar
a esposinha que está lá acamada passa para o seu marido, que também é um idoso, entendeu? Então, e para a comunidade, originalmente na comunidade, a pneumonia por Pseudomonas aeruginosa é raro, tá? Não é tão frequente. Geralmente tem essa história aí do hospitalar. E também lembrar que acomete mais aqueles pacientes que têm doenças crônicas, tá? A Pseudomonas. Então o meu vozinho tem DPOC e está com pneumonia. Pode ser uma Pseudomonas? Pode, a gente vai ter que avaliar a evolução do quadro dele, né? Começa o tratamento inicial e aí, se ele não melhorar, e o risco de Pseudomonas. Se ele está grave, eu já penso em ampliar para Pseudomonas, uma droga que cubra Pseudomonas, ok? Fibrose cística, muito relacionada a Pseudomonas, tá? E a Burkholderia também, Burkholderia cepacia, é uma das primeiras bactérias, primeiras causas de pneumonia em fibrose cística é a Burkholderia, seguido da Pseudomonas. Paciente de tratamento crônico, tá? Em dose alta, ele vai produzir pneumonia por Pseudomonas. Tratamento com antibiótico de amplo espectro em meses anteriores, já selecionou a cepa, né? Então já fez aquela pressão seletiva que vocês devem ter assistido bem na aula e já estudado isso. E aí produziu e eliminou a maioria das bactérias comunitárias e ficaram aquelas mais raras, né? Muito bem. E desnutrição, quadros clínicos de desnutrição. Aqui tem um quadrinho mostrando o que é o mais frequente numa pneumonia leve, na parte leve, né? É o pneumococo, que é em primeiro lugar, e as atípicas. Só a atípica nós temos o Mycoplasma pneumoniae, a Chlamydia pneumoniae, aí tem os vírus respiratórios e o hemófilo influenza. E nos internados, o paciente piorou na comunidade, é uma parte ainda. Ele piorou e vai internar. Pode ser o mesmo pneumococo, pode ser o mesmo Mycoplasma, pode ser o mesmo Chlamydia, pode ser o vírus, aí alterou aqui mais um, Legionella. Porque a Legionella nem sempre responde ao primeiro tratamento. Ela é uma bactéria mais complicadinha em relação à resposta terapêutica, tá? Ela é uma bactéria gram-negativa, porém a cápsula dela é tão delgada que ela acaba sendo classificada no meio das bactérias atípicas. Você sabe que a bactéria atípica não tem cápsula, né? Não tem, muito bem. E aí não tem onde o antibiótico ajuda. O beta-lactamento não consegue agir, né? Naquela paredezinha lá. E os pacientes internados no UTI grave? O pneumococo. Ele não veio da comunidade? Não era a bactéria que ele adquiriu lá? Também que esse paciente agrave e vá para a UTI, vai ser a mesma bactéria. Entenderam isso? Não é porque ele entrou na UTI que mudou a bactéria. A bactéria vai ser a mesma, é uma complicação, é uma sepse para aquela bactéria que ele veio lá da comunidade. Porque na realidade, é uma bactéria sensível, mas o paciente não tem uma imunidade adequada, então ele vai complicando entre sepsis por aquela bactéria sensível, né? Nem todas as infecções graves são com bactérias resistentes. Uma frase aqui, não é minha essa frase, eu acho que você já deve ter escutado, mas gravidade não quer dizer resistência bacteriana, tá? Muito bem. Bacilos gram-negativos, hemófilo influenza entra aí, Legionella e Staphylococcus aureus. Ele encabeça nos quadros mais graves. Como é que a gente vai definir o diagnóstico? O diagnóstico, mais de 80% dos casos de pneumonia, o diagnóstico é clínico. Por isso que você consegue, ao avaliar um paciente, se você pegar muito bem a história, examinar, tem crepitação, tem ronco, é pneumonia. Lá no seu ambulatório da UBS, lá no seu pronto-socorro, é um quadro de pneumonia. Eu já estou autorizado, o médico já está autorizado em iniciar o tratamento. E aí a gente vai lançar mão dos exames complementares para o quê? Para definir se ele não tem gravidade clínica, se é um paciente que está ali na linha para entrar em quadros graves. Eu preciso de uma radiografia de tórax, que ele vai mostrar para mim esse infiltrado é um infiltrado extenso, ele é uma pneumonia lobar localizada, ele é um infiltrado bilateral, comprometeu os dois pulmões, né? E aí tem, ok, outro exame, tomografia de tórax, outro exame, ultrassonografia, exame de escarro, eu preciso fazer exame de escarro, não dá não. Bom, João, você está aí no celular? Eu acho que você está estudando
infiltrado radiológico que deixa dúvida. O infiltrado radiológico de 12, que nem aquele que eu mostrei para vocês, aí ele tem um infiltrado tercial. Ok, será que esse infiltrado tercial é uma pneumonia mesmo? Ou será que aqui por trás não tem uma caverna? Né? Não tem ali uma bolha, uma pneumocistose, uma alteração, um cisto, que eu quero tentar lembrar o nome do cisto. Então eu preciso pedir uma tomografia para esse paciente, que eu tenho. E a ultrassonografia, quando é que eu devo solicitar, João? A ultrassonografia, a gente faz a ultrassonografia? Suspeita de derrame pleural. Então a ultrassonografia entra para aí. E o exame de escarro, pelo método do grão, a gente solicita para todos os pacientes? Sim ou não? Não? Quem pode responder isso? Paulo vai responder para a gente. Quando é que a gente deve, Paulo, solicitar o exame de escarro? Suspeito, não, eu estou dizendo para os biologia. Porque eu preciso definir o agente etiológico nos casos graves, ok? Então eu já iniciei o tratamento. O paciente não melhorou. Eu solicito o exame de escarro dele para eu ver o agente etiológico. Tem 15 dias de doença. Pode ser que já não seja mais uma pneumonia bacteriana, já pode ser outro agente etiológico. Porém, não, ele está na segunda semana, ele já fez o tratamento, tá? E não melhorou. Então, eu quero ver se isso aqui é um grau positivo ou um grau negativo. Por isso que é o exame de escarro é mais grande, tá? E muitas vezes esses exames de escarro, eles não têm um valor fiel, né? Porque ele é muito sensível, porém pouco específico. Por que pouco específico? Porque na hora que o paciente escarra, a secreção vem do pulmão, mas ela passa pela via aérea superior e pode carregar bactérias ali que vêm da boca, por exemplo, da via aérea superior, tá? E aí ele não é muito fiel. Então a gente tira mais, faz mais para tirar essa dúvida. É um grau negativo ou é um grau positivo? Cultura de escarro, para ter valor, geralmente a gente pega a cultura de escarro justamente quando o paciente, aí sim, Paulo, vou concordar contigo, para a gente já afastar a possibilidade de tuberculose, né? Aquele paciente, ele tem que ser o escarro tanto para a bactéria quanto para a micobactéria. Aquele paciente que está mais tempo arrastado, que a gente não consegue definir muito bem. Da mesma forma que o exame direto, ele não é muito específico, tá? Ele é bem sensível, mas não é tão específico. Pode ter bactérias contaminantes aí. E a hemocultura? Quando é que eu devo solicitar hemocultura no paciente com pneumonia? Suspeita de sepse. Muito bem. Paciente, esses métodos, quando eu coloco aqui, ele é não invasivo, mas esse aqui, a hemocultura, exame sorológico, PCR, é um paciente grave. É um paciente grave que eu vou ter que internar. Então, suspeita de sepse, eu vou solicitar a hemocultura dele. Ok? Exames sorológicos para ver qual a bactéria, principalmente ela serve para as bactérias atípicas, ajuda muito. PCR, tá? Para a gente procurar. Esse PCR aqui não é um PCR de proteína C reativa, não. É um PCR mesmo para buscar o DNA da bactéria. E os métodos invasivos? Eu não vou solicitar para o paciente de ambulatório. O paciente ambulatório, eu tenho uma clínica, tenho um raio-x, está respondendo ao tratamento? Pronto, .com.br. Eu vou ampliar para outros exames quando esse paciente não está respondendo ao tratamento. Aí eu começo a ampliar. Uma tomografia de tórax para ver melhor a imagem, uma ultrassonografia se tem derrame, o exame de escarro, mas eu tenho que pensar sobre a especificidade desse exame, a cultura. Aí, agravou, vai internar hemocultura, estudos sorológicos e o PCR. E os invasivos? Aquele paciente que vai precisar, que tem um derrame pleural grave, eu vou precisar fazer uma tórax com cetese. Às vezes a gente tem que fazer isso de urgência na sala de pronto-socorro, dependendo do volume desse derrame. Um aspirado traqueal, aí já é o paciente que está internado, que está na UTI, que está entubado.
fazer aquele aspirado traqueal, broncoscopia, tá? O paciente ficar internado, escovado broncoalveolar, né? Escovado bronco protegido, o broncoalveolar, punção transtorácica, quando a imagem, todos esses casos são aqueles casos mais complicados, que o paciente não respondeu ao tratamento inicial, tá? Tem que lembrar disso. Biópsia celular, aí já são o quê? São imagens nodulares, suspeitas de neoplasias, que eu vou ter que fazer a punção, né, aspirativa, ou retirar o nódulo, né, por biópsia celular, biópsia por toracoscopia. Então, todos esses procedimentos são procedimentos que a gente sai do mais simples para o mais grave, tá? Do não invasivo para o invasivo. Em geral, esse caminho aí é o quadro mais recomendado para um acompanhamento de um paciente com pneumonia adquirida na comunidade. Inicialmente, no ambulatório, um raio-x, no máximo hemograma com uma bioquímica, né? Ver se o paciente é diabético, dosar a glicemia, dosar a transaminase, ureia creatinina, já que eu vou começar o antibiótico. Internou, vocês viram que ampliou. Se ele internou, ele está disponível. Está com algum sinal de gravidade, então ele pode ter uma hipóxia, então eu vou pedir uma gasometria e já peço a cultura. Complicou, além de todos esses, eu vou associar aqui o grã e a cultura do escarro, o antígeno urinário, as sorologias ficam por conta da disponibilidade. Quando a gente fala de SUS, não está disponível, mas em serviços particulares pode ter, sim, a sorologia específica para pneu, para micoplasma, tá? Mas o antígeno urinário é mais simples e alguns hospitais do SUS têm disponibilidade desse antígeno urinário. Imunocomprometidos, todos eles, inclusive antígeno urinário, valência de tratamento, todos eles. Sempre tem uma interrogação sobre as sorologias e sobre os métodos invasivos, tá? Muito bem. Quando pensar em pneumonia, em relação à alteração radiológica, como eu falei antes, o raio-x, nem a imagem topográfica observada no raio-x, ela não vai definir para a gente etiologia, mas ela define pneumonia, né? Ela ajuda a esse diagnóstico. Realizar a incidência pós-anterior do perfil, não deixe de fazer o perfil, porque muitas vezes a lesão está posterior e você não consegue ver na primeira incidência, você tem que colocar na lateral para você ver a imagem infiltrada posterior. Na abordagem inicial do paciente suspeito de pneumonia, se você está num ambulatório, ou no pronto-socorro, numa UBS ou no SPA, e tem lá disponível o raio-x, você já confirmou clinicamente e você quer só uma segurança maior com o raio-x, peça o raio-x. PAC de baixo risco, tratado no ambulatório, tá? O padrão radiológico não pode ser usado para predizer o agente, já falei isso. A radiografia de tórax deve ser repetida após 6 semanas do início dos sintomas, ok? Quando é que ela é repetida? Antes de 6 semanas, quando o paciente piora. Então, piorou, eu vou pedir para repetir esse raio-x. De repente era uma pneumonia só de um logo, só localizada, e passou a ser disseminada nos 2 pulmões. Mas quando é que eu sou obrigado a realmente solicitar esse controle? Quando o paciente é um tabagista, né, mais de 50 anos fumantes, porque pode ser que eu esteja diante de um DPOC. Tá? A persistência dos sintomas são achados anormais no exame físico, tá? E inclusive se for achados de gravidade, a gente pede para repetir antes desse período. Aí é um raio-x, está claro para a gente, né? Essa imagem fica fácil de definir com essa imagem. O primeiro raio-x do telatórax, né? A gente observa o raio-x padrão normal. E o segundo, a gente observa esse infiltrado no lobo direito, né? Um paciente assim. Que tipo de pneumonia é essa? Lobar. Então, pneumonia lobar. A gente conseguiu, pela topografia, confirmar no exame radiológico uma pneumonia lobar. Não pelo raio-x, mas pela procedência do paciente. Veio da comunidade, qual é o agente principal? Alguns falam. O que é pneumococo? Você quer algum carioca que sabe? Não, graças a Deus. Vamos falar mal de carioca.
Faz um Ezinho do carioca. Tu já ouviu o carioca falando francês. O carioca fala você nunca mais esquece. Aí tem até um desenho esquemático para você ver. Tem uma pneumonia, é lobar, só que é apical. Qual é o agente infeccioso que gosta de ápice? Principalmente o direito. Tuberculose, micobactéria tuberculose. Eu estou diante de um paciente com esse infiltrado. Pode ser pneumonia, tenho que ver história clínica, tipo de doença, começa a tratar pneumonia. E acompanha esse paciente. Não melhorou, tem que ampliar a investigação para tuberculose. Entenderam isso? Porque é o ápice. Inclusive na minha aula de tuberculose tem esse raio-x também. Muito bem. E aí, ó, a pneumonia lobar, está meio esquisito aqui, né? Parece que ampliou muito, é extensa, não está muito claro esse raio-x, parece que tem derrame pleural, eu não consigo definir se tem derrame pleural, não é isso? Aí eu vou lançar a mão de uma tomografia, para ver a extensão da lesão e ver se tem derrame pleural aí também, né? Muito bem. Mas não, nessa não. Olha esse outro aí, é uma broncopneumonia, e vai lá para os brônquios, né? Comprometer os brônquios. Geralmente quando compromete os brônquios, geralmente já vem bilateral, tá? Ela pode ser lesão multimúltipla, mas geralmente é múltipla nos quando compromete os brônquios. Este é o padrão de uma pneumonia estafilocócica. Não só dela, mas no geral, quando tem estáfilo, o padrão é este padrão. Intersticial da atípica, como eu já citei. Outro aspecto de broncopneumonia mais localizada, ó, duas diferenças, ó. Uma broncopneumonia de padrão mais algodonoso, parece um músculo de algodão, né? Bilateral, intersticial, e essa aqui mais lobar. E esta aqui é um padrão de um paciente que já tem uma estrutura pulmonar bem complicada, com bronquiectasias, inclusive. É um paciente que pode ter um DPOC, né? E já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica e faz uma pneumonia em cima dessa lesão, tá? Então tem um padrão bem comprometido, né? Com bronquiectasias, com aterotasia, inclusive, vê que esse pulmão está mais puxado para lá. E quando você olha, ela parece uma pneumonia normal. Aí diz, não, chama o infecto porque pode não ser pneumonia. É pneumonia. Só que tem que ver as complicações em cima desse pulmão, anteriores a essa pneumonia. E é claro, não melhorou com o antibiótico, não melhorou com o esquema que a gente está produzindo, está fazendo com o paciente, vamos ampliar a investigação, sempre. Teve dúvida, amplia a investigação. Tratar a pneumonia lobar no ambulatório é fácil. Vocês vão sair daqui com um esquema fácil. Você vai olhar o paciente, vai examinar, vai escutar o escritor gritante, vai fazer um raio-x e começa a tratar tudo. Perfeito. Melhora, você diz, gosto de ser médico. Por isso que eu fiz medicina. O paciente se melhora, mostra para vocês. Isso é 80% dos casos. Essas complicações que a gente vai vendo, não melhora, já fiz o primeiro esquema de antibiótico, pode ser uma atípica, aí eu tenho que ampliar o estudo desse paciente. É um imunossuprimido? Por que essa pneumonia não melhorou? Será que é outro agente? Será que não é bactéria? Né? E outra, lembrar, o padrão radiológico não define etiologia. Muito bem. E aqui está, quando eu faço a tomografia, viu? Esqueci, não era o Paulo não. João, é isso, João. Quando eu devo solicitar a tomografia? Na dúvida sobre a presença ou não de infiltrado pulmonar. Pode ser uma atelectasia, não infiltrado. Na presença de um quadro clínico exuberante associado ao raio-x normal, que é normal e o paciente ser dispneia, o paciente tem tosse e eu não sei o que é. E o raio-x é normal. Tomografia. Detectar complicações, como derrame pleural ocular, acabei de mostrar o raio-x aqui, o abscesso, diferente infiltrado pneumônico, né, de massas, pensando em neoplasias. Ficou claro? Se vier isso na prova, vocês vão acertar? Se Deus quiser. Sim? Se Deus quiser. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo os processos de evolução, de melhoria, mas eu não gostei dessa sala não.
Eu acho, na Mas verdade, sensação de grupinho assim, na verdade, o que tá me incomodando mais é a luz que tá dando reflexo aqui. Tinha que E eu não colocar consigo ali enxergar lá. a Tem que bocina. tem que botar tipo no isso carro, filme. como é que é? Isso Isso filme. Aqueles O filmes escuro. top, assim, como é que é? Que você coloca. É, o espelhado. Espelhado. Não, espelhado não, vai dar um reflexo todo. Faz um negócio mais bonito. Não, mas é E aí a porque ultrassom, reflexo. olha o derrame pleural aqui da ultrassom. Na realidade, nesses próximos slides eu estou repetindo tudo que eu já falei. Para quê? Fixar o conhecimento. Vou pedir a ultrassom na suspeita de derrame pleural. Inclusive, posso fazer uma toraxicese guiada pela ultrassom. A medicina está evoluindo para isso. Olha a tomografia ajudando a definir o derrame pleural. Olha o derrame pleural grande. Né? Importante. Muito bem. Se o paciente está grave, estou suspeitando de hipóxia. No caso do derrame pleural, eu tenho que tipo assim, controlar a doença e ver se ele reduz antes de fazer. Tá. Antes de Se for um drenar. derrame pleural laminar, um derrame pleural pequeno, você não precisa fazer toraxentese. Certo. Você pode trata a pneumonia, porque pode ser um derrame pleural para pneumonia. Se não respondeu, o paciente já está aí 5, 6 dias de tratamento, já entrando para o 7º, e não respondeu aquele derrame pleural, aí é indicativo de toraxentese até com biópsia de pleura. Né? Agora, se for um derrame pleural moderado a grave, né, um derrame pleural grande, aí você tem que fazer toraxentese. Porque ele vai empurrar o pulmão, né, e o paciente vai entrar em insuficiência respiratória. E se você deixar, ele pode até ficar localizado, se encarcera ali aquele derrame e posteriormente pode formar um empiema. Tá? Então, por isso que você tem que ter cuidado com o derrame pleural. E DFT entra em qual parte ou não entra? Oi? DFT entra em qual parte ou não entra? Não entra. Dreno de tórax? Não vai entrar. Dreno de tórax é uma discussão bem importante, porque assim, Pois é. o paciente faz derrame pleural, Ficou na dúvida. quando ele faz derrame pleural de repetição, você acabou de fazer uma toxicose e forma de novo aquele derrame pleural, tem duas situações aqui que a gente tem que definir em relação ao derrame pleural. É um derrame pleural tuberculoso, porque ele está se refazendo, e derrame pleural tuberculoso geralmente está contraindicado o dreno de tórax. Tá? Então, quando ele está nesse estado que ele não resolve, aí você tem que colocar dreno de tórax. Okay? Quando é um caso de derrame pleural, é um derrame pleural por causa de uma neoplasia, está fazendo pressão, tem imagem pulmonar para isso, né? Às vezes aquele derrame pleural que não é clarinho, né? Que não é citrino, é aquele derrame pleural mais hemorrágico, então pode ser uma neoplasia. Né? E aí, se ele se refazer por causa da questão pulmonar, por causa da estrutura pulmonar, de amplitude pulmonar, é importante fazer o dreno de tórax para poder expandir esse pulmão. É por isso. E empiema sempre vai ter que drenar. Né? Às vezes esse empiema leva a necrose pulmonar, né? E aí vai ter que fazer até uma toracostomia, né? Que eles fazem. Aí é cirurgião de tórax, que ele tem que entrar aqui junto. Tá? É uma área bonita, se eu fosse fazer cirurgia, eu ia fazer cirurgia de tórax. Né? É uma área bonita, vai ter que dar sair dessa sala algum cirurgião de tórax, para ajudar a gente, que tem poucos no Amazonas aí. Né? Então vamos lá. Então o paciente agravou um pouquinho, já está um pouco de espineco, já coloca o oxímetro aí no pulso. Se for um paciente de POC, essa saturação de 97 para ele vai estar boa. Se for um paciente crônico, 4 para ele vai estar boa. Mas se começar a cair essa saturação, pode ter que ficar de olho nisso. Tá? Então eu já coloco ali no oxímetro, todo médico tem que ter. Eu sou médica daquela época antiga, que o médico tinha aquela maletinha. Sabe o que é aquela maletinha médica? Vocês já viram isso? Que a gente carregava assim no frontão? Né? Tinha o meu ritmo ali, que roubaram o meu ritmo, eu deixei de colocar ritmo. Agora o meu é certinho. Ali tinha o litma, ali tinha o quê? Um otoscópio. Você vai dar para todo pronto-socorro, tem que ter um otoscópio, é obrigado. Isso é material do médico, não é da unidade. Às vezes tem médico que diz assim, nesse pronto-socorro não tem nenhum otoscópio. É claro, o otoscópio é seu, é material seu. Um aparelhinho de pressão, que se tiver problema no de pressão da unidade, você já tem o seu. Um termômetro, estou ensinando você a montar uma caixinha de vocês. E agora é para pandemia do Covid, oxímetro, que não é caro. Tá? Muito bem. E aí você pede o oxímetro, você vai ter o custo desse paciente e faz
gasometria, né? Vai para o ambiente hospitalar, eu vou ver a saturação de odor desse paciente, tá? Além de observar no oxímetro, eu vou ver pela gasometria, tá? E aí, sempre que essa oximetria estiver menor que 90, eu sou obrigada a deixar o paciente em ambiente hospitalar até que ele melhore ou eu interne o paciente. Isso é presença de hipóxia. A gasometria, ela pode vir assim, uma acidose, uma alcalose, já estudaram isso já, né? Já. Então, com certeza, sabe mais do que eu sobre isso daí, né? Não, Então, ele jamais. pode ser, vai ver o pH, vai ver a CO2, né? Vai ver a O2, ele pode estar com uma hipocapemia, com hipoxemia, ou uma hipercapemia, com hiporexia, né? Então, ele pode ser uma acidose e uma alcalose. Aí tem respiratória e metabólica. Lembrar que os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes renal, eles podem fazer uma acidose ou uma alcalose metabólica, tá? Como quadro descompensado. Exames laboratoriais de apoio, um hemograma, ureia, sempre pedir, porque vamos fazer o CURB, né? Lucas, você tem. O Lucas falou do CURB, então eu tenho que pedir a ureia para esse paciente, ok? A proteína C reativa é um marcador importante. A procalcitonina a gente faz mais quando o paciente está em sepse e quando a unidade tem disponível, que é um exame super caro, né? E ele, inclusive, é um fator prognóstico, né? De melhora e de retirada de tempo de mudança de antibióticos, né? Muito bem. Outros exames, como eletrólitos, se é idoso, eu tenho que pedir ureia, creatinina, se é diabético, eu pedir a glicemia desse paciente. Lembrar da transaminase por causa da influência do metabolismo das drogas, né? Que passa lá pelo fígado. Então, eu tenho que incluir nesses pacientes que estão internados a hemocultura, o SCAR, a toracocenteese se tiver derrame, pesquisa de antígeno urinário, estreptocócico legionela, que é o que está mais presente nas unidades, e a sorologia com a micoplasma que eu falei anteriormente. As sorologias é mais para os casos de pneumonia atípica, tá? Tem algumas unidades que só tem para micoplasma, tem outras que ampliam para clamídia e para legionela. Por exemplo, o tropical é uma unidade de referência, não é? Internacional para doença infecciosa, né? Mas se você entrar hoje lá, o paciente está internado, eu quero uma sorologia para micoplasma. Não tem, doutora. Ah, eu quero um teste de antígeno da urina. Não tem, doutora. E é uma unidade de referência. Então, SUS nem sempre vai ter disponível. Só parei para dar esse exemplo. Agora eu estou no Albert Schasta. Fui fazer minha residência médica no Albert Schasta. Chego lá de salto alto, lá tem que ser salto alto, né? Você sabe, né? Chego lá. Enfermeira, por favor, eu preciso de um antígeno urinário. Pois não, doutora, tem esse formuláriozinho aqui, a senhora preenche que o laboratório vem aqui coletar. Entendeu a diferença? É assim que funciona o mundo. Hemocultura, sempre grave, tem que pedir a hemocultura. O que a hemocultura vai mostrar pra gente? Isolar o agente infeccioso e o que mais? Antibiograma. Eu preciso saber se esse agente infeccioso é resistente ou não. O exame de SCAR, como eu falei para vocês, ele é pouco específico. Sensibilidade e especificidade, se esse paciente tem pouca célula de descamação e mais de 25 piócitos no exame, então ele vai ser mais sensível. Então essa sensibilidade fica aí. Se ele tiver muita célula de descamação, significa que esse escarro não é do pulmão, ele é da via superior. Aí vai atrapalhar a tua definição. Mas ele ajuda muito para a gente definir se é uma bactéria intracelular ou se é uma bactéria extracelular. Se é intracelular, pode ser um atípico. Se é extra, um diplococo, vai ser pneumococo, né? E também se é negativo ou positivo. Os estudos sorológicos, antígenos, anticorpo urinário, o PCR, diagnóstico molecular, os casos mais graves, os métodos invasivos, né? Como punção pleural, a gente já falou, o aspirado traqueal, o aspirado transtorácico, a coradografia, a biópsia, céu aberto, a broncoscopia e o manejo de tratamento. Aonde eu vou tratar esse paciente? Em casa, em enfermaria ou em UTI. Quais são os critérios? Né? E aí, por isso que a medicina e várias organizações de saúde, associações, definiram critérios de gravidade.
Então, se o paciente tem aquele, como vocês definem os critérios de gravidade para sepse, por exemplo, né? Que é fácil, né? O CIS, o Quicksilver. Aqui a gente vai usar também os scores. Existem vários scores. O score mais utilizado, que é mais rápido, inclusive você pode, alguns deles fazer na beira do leito, tá? É o CUB, só que a beira do leito não vai ter a ureia, mas eu solicito ali a ureia para complementar. E com o CUB eu consigo definir a maioria dos casos. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, o critério, ele nunca vem sozinho. Eu não posso utilizar esse critério como única definição em relação a onde eu vou tratar o paciente. A gente vai falar já já. A gente vai falar da influenza na próxima aula. A gente vai pegar o viral. Okay? Que deve indicar todos os quadros. Muito bem. Então eu preciso avaliar aqui nas etapas da avaliação. Tem a presença doença infecciosa, eu vou avaliar o score, o mais comum que eu falei é o CRB ou o CUP, avaliar a oxigenação do paciente, já falei para vocês do oxímetro, tá? Eu vou avaliar o comprometimento radiológico, a extensão desse infiltrado e se tem uma presença de derrame ou empiema, ok? A outra coisa que eu devo avaliar, os fatores sociais desse paciente cognitivo. É um paciente que ele vai conseguir lembrar de tomar o remédio? Ou se ele é um idoso, tem alguém, algum apoio, algum cuidador familiar que vai dar os remédios para ele? A outra situação social, eu vou prescrever um antibiótico que não tem o SUS, esse paciente vai poder comprar, tá? Então essas são as necessidades que eu tenho que observar. O impacto econômico, né, que eu já falei sobre isso, avaliar a acessibilidade da medicação oral e fazer o julgamento clínico. O paciente tem condições de fazer medicação oral, por exemplo, o CUB dele está dando uma pontuação de 1, que eu posso tratar ele no ambulatório, mas é um paciente que não consegue deglutido. Aí eu vou ter que internar ele para fazer injetável, entendeu? Então o CUB, o score sozinho, e não é só o CUB, tem vários scores, o score sozinho, ele não define a internação. E aqui está o quadrinho do CUB, né? Então, ele é chamado de CRB quando não tem o resultado da ureia, o C é de confusão mental, o score abaixo de 8, o R é de frequência respiratória, acima de 30, o B é de pressão arterial sistólica, menor que 90, tá? Ou pressão arterial diastólica, menor que 60. E o 65 é a idade. Então, pacientes com 65 ou mais, ele vai ter um critério maior, vai ter uma pontuação maior. Eu tenho que ficar mais de olho nele, porque ele pode desenvolver gravidade pela imunossupressão dele. Muito bem. E quando eu coloco o resultado da ureia, eu ainda incluo aqui o usinho da ureia, né? Aí ele deixa de ser CRB 65 para ser público, tá? E aí a gente pontua a gravidade desse paciente, se indica ou não para ele, tá? Então, o critério. Eu acho que aqui a gente coloca, né? Aqui, ó. O que é, qual é a pontuação? Ele pode dar zero de pontuação, né? Ele define também a questão de pontuação percentual para mortalidade, tá? Então, se ele der zero, eu vou tratar ele no ambulatório. Se ele der de 1 a 2 pontos, eu vou ter que avaliar, vou ter que pegar aqueles outros itens para avaliar se realmente não é um paciente precisa internar. Agora, se ele deu maior que 2, né, de 3 a 4, aí já é realmente internação hospitalar urgente. Então, mortalidade aumenta. Entendido isso, né? Aí aqui, se ele está grávido, vai para UTI, ou não. Então ele vai ter que internar no hospital, vai ter que ser feita a primeira avaliação médica, iniciar o tratamento, pegar o acesso venoso, avaliar esse paciente. Se ele tiver com uma hipóxia muito grave, é claro que ele vai ter que ir para a UTI, né? Então tem os critérios maiores e os critérios menores, que definem se esse paciente vai ou não para a UTI. É importante saber isso. A gente prova. Então, a presença de um critério de necessidade da UTI quando o paciente é de choque séptico. Isso aqui já é sepse, já é uma macete para vocês. Insuficiência respiratória aguda com indicação de ventilação mecânica. Eu não vou entubar e deixar ele na enfermaria, nem deixar ele no pronto-socorro. Só fica na emergência entubado, não tem leito da UTI. Aí, como eu falei naquele episódio lá que a gente discutiu o sepse, né? Um clínico, ele tem que saber entubar o paciente e saber acoplar ele no respirador, porque pode não ter leito na UTI, tem que conduzir esse paciente lá. E os critérios menores? Os critérios menores, hipotensão arterial. Por que ele é menor? Porque eu posso fazer uma infusão, uma ressuscitação hídrica e melhorar essa pressão.
Se ele estiver em choque, o que é o choque? É hipotensão refratária à ressuscitação hídrica, né? A relação PaO2 e FiO2, né? Menor que 250, presença de infiltrado multilobular. Tá? O infiltrado comprometido, 2 pulmões e hipóxia, ele vai precisar de UTI. Tratamento com antibiótico. Vocês sabem que o tratamento ele é amplo, né? Principalmente se esse paciente está grave. Mas geralmente os pacientes ambulatórios, o tratamento são as recomendações ambulatoriais e quando eu prescrevo um antibiótico, eu já falo para o paciente, você vai para casa, começa esse tratamento, você não melhorou, você volta, 48 horas. 48 horas, se piorar em 24 horas, tem que voltar antes. Se não, espera 48 horas para o efeito benéfico. Começou a melhorar, tudo bem, volta por uma semana. Não melhorou, volta em 48 horas. Não, por isso que eu falei vários critérios. Tem que ter então, o score ele vai te ajudar, vai ser um dos critérios. O score vai ser um dos critérios. Mas você vai ter vários critérios. Eu acho que eu aqui quase 10 critérios de definição de internação. Bom, avaliação da presença de doença associada. Avaliação do score, quer dizer, o score é um critério. Entendeu? Avaliar a oxigenação e o comprometimento radiológico. Avaliar fatores sociais e cognitivos, avaliar fatores econômicos, avaliar a aceitabilidade da medicação oral e o julgamento clínico. Não precisa somar todos. Basta que você tenha um score que já vai te indicar a internação em uma dessas situações, você já interna. Às vezes você tem um score de ambulatório, mas o paciente não consegue tomar medicação oral. Vai ter que fazer injetável. Um dia que vai fazer injetável em casa, complicado. Só se você tiver um hospital dia. O hospital dia dá para fazer nessa situação, nesse julgamento. Mas se for um julgamento assim, ó, o paciente não tem cognição adequada, não tem nenhum cuidador, não tem nem como você não ir para o hospital, tem que internar mesmo. Né? Ah, outra definição. O raio-x, ele tem um infiltrado extenso, ele tem carrego pleural, eu vou ter que internar esse paciente. Mesmo que o cubo diga, não é só um ponto. Mas ele tem um raio-x com um infiltrado extenso ou bilateral. Não tem aqui no cubo. Tem aqui no cubo? Raio-x, avaliar raio-x? Não tem. Então esse também é um critério. Tá? Entendido isso? Tem que ficar claro isso. Tá? Em relação ao UTI, tem critérios maiores e menores. Quando é que eu hoje já coloco você no UTI? Choque sério. Critério maior. Outro caso, necessidade de ventilação. Critério maior. Os outros são critérios menores. O que é o critério menor? Pode ser que eu manejando o paciente, ele melhore e não precise ir para o UTI. Por exemplo, uma hipotensão, ainda não está em choque. Por exemplo, uma hipóxia, eu posso melhorar com oxigênio, com catéter de O2, infiltrado multilocular é um critério menor, mas é um critério. Entendido isso? Vou tratar o paciente, já defini que eu vou tratar o paciente no ambulatório. O que eu vou escolher? Ele está rígido, ele não tem doença associada, ok? Isso muda também. Além dele não ter doença associada, ele não fez antibiótico nos últimos 3 meses, ok? Então, se ele não tem essa situação, ele é rígido, eu vou prescrever para ele ou um beta-lactâmico, sozinho, oral, em casa, ou um macrolítico. Então vamos lá. Qual é o macrolítico, vocês conhecem? E claritromicina. Azitromicina, claritromicina. Posso usar um ou outro. O bom da azitromicina é que ela é dose única diária. Se for um paciente que tem uma história de sinusite prévia, a azitromicina vai cobrir muito bem o organela e vai atuar melhor, com melhor penetração nas vias aéreas superiores também. Agora, se for um pneumococo, né, uma história de eu tive pneumonia no ano passado, talvez essa azitromicina não seja tão boa, porque a azitromicina não tem uma boa cobertura para pneumococo, né? Você sabe disso. E aí eu vou ter que usar a mão de uma claritromicina. Que aí eu vou fazer de 12 a 12 horas, uma dose diária. Então eu tenho que avaliar muito bem isso. O clínico tem que avaliar essa história para poder ter segurança na hora de prescrever. Vamos lá. Qual é o beta-lactâmico que eu posso escolher aqui? Amoxicilina. Posso fazer amoxicilina sozinha? Se for pneumococo, top, perfeito. Não vai precisar de ampliar com o inibidor da beta-lactamase. Posso fazer amoxicilina sozinha? Ok.
Aí, se ele tem, mudou o perfil, mudou o cenário, ele é diabético. Ele é um parceiro. Então, ele tem uma doença associada. Aí, ele não vai tomar o beta-lactâmico de forma isolada. Tá certo? Aí, eu vou ter que associar a esse beta-lactâmico o macrolítico. Entenderam que no primeiro caso eu faço um ou outro? E no segundo caso eu tenho que fazer um e o outro. Entenderam? Muito bem. Em que situação eu tenho que fazer um e o outro? Quando ele tem doença associada e quando ele já fez antibiótico no período de 3 meses. Essa associação do beta-lactâmico com o macrolítico, ela pode ser substituída por uma quinolona respiratória. Qual é a quinolona respiratória que vocês conhecem? Levofloxacino. A outra que é mais cara, que amplia mais, mas é muito mais cara, moxifloxacino, né? Muito bem. Entendido isso? Ok, isso no ambulatório. Agora eu estou num outro cenário, vou mudar o cenário, tá? O paciente, ele precisou internar. Eu avaliei o critério CRB, eu avaliei todos aqueles 7 itens que a gente falou, oximetria, imagem radiológica, a situação de ingesta, tudo. E eu decidi que esse paciente tem que internar. Mas ele não é um paciente grave, ele não está dentro do critério da UTI. Ele não tem critério maior para ir para a UTI. Ele vai ficar num ambiente hospitalar, numa enfermaria. Então eu posso prescrever ou uma quinolona respiratória, EV, só se o paciente tiver uma boa situação de absorção para fazer a oral, mas no geral a gente faz a EV, ou uma associação de um beta-lactâmico, aí aqui a gente vai ter que lançar mão da terceira geração, vou já explicar por quê, associado a um macrolítico, ok? Beta-lactâmico, cefalosporina de terceira geração, de que eu estou falando? Ceftriaxona. Ela vai ampliar muito bem para o pneumococo. Outro beta-lactâmico que a gente pode prescrever é penicilina cristalina, que a gente faz muito em criança. Penicilina cristalina ou ampicilina em criança. Mas a literatura tem mostrado, cada dia mais, resistência do pneumococo à penicilina. Então eu tenho que avaliar muito bem isso aí. Tá? Então, prioritariamente, vou usar uma cefalosporina de terceira geração associado a um macrolítico. Okay? Então o pacote vai ser uma ceftriaxona associada com a azitromicina. Professora, será que essa azitromicina vai dar conta desse tratamento? O paciente está internado? Será que não seria bom uma claritromicina? O que a azitromicina perde da clarito? Ampliar para pneumococo. Eu já estou fazendo ceftriaxona? Ceftriaxona vai ampliar para pneumococo. Entenderam? Então essa é uma situação que eu posso fazer ceftriaxona com azitromicina. Agora, se o paciente tiver dificuldade oral, a azitromicina não tem apresentação endovenosa. A que tem apresentação endovenosa é a claritromicina. Então, se ele tiver uma restrição, eu vou ter que prescrever a claritromicina injetável. Entenderam aqui? Na escolha do antibiótico, vocês vão sair daqui já sabendo tratar a pneumonia. Se esse paciente tiver aqueles critérios maiores e for para a UTI, um paciente mais grave, aí olha o que vai acontecer. Ele tem risco para pseudomonas? Não tem risco para pseudomonas. Então, eu posso prescrever para ele a mesma medicação, um beta-lactâmico, a mesma ceftriaxona, e vou associar, aqui eu posso, a uma quinolona respiratória ou a um macrolítico, ok? É o único caso que me permite eu associar quinolona ao beta-lactâmico, os pacientes graves de UTI, tá? Ou beta-lactâmico com macrolítico. E se ele estiver internado, eu seguro a quinolona, eu faço beta-lactâmico com macrolítico, tá? Entendido isso? E se tiver risco de pseudomonas? Aí não tem jeito. Aí eu tenho que dar uma reforçada, porque as quinolonas, elas têm ação contra pseudomonas. Aí eu tenho que dar uma reforçada com a quinolona, associada a um beta-lactâmico que tenha ação contra pseudomonas. Qual é? Ceftazidina. Só um parênteses aqui. Vancomicina, apesar de ser um antibiótico que serve para resistência,
estáfise não é para pseudomonas. Pseudomonas é um gram negativo. Você falou? Ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração que tem ação contra pseudomonas. Outro exemplo. Cefepime, cefalosporina de quarta geração, que tem uma boa ação contra pseudomonas. Eu posso aqui nesse caso já prescrever meropenem? Não, vou esperar uma resposta. Vou esperar a resposta. Muito bem. Top. Compreendo. Legal. Até aí entendido? Aí tem esse quadrinho aí, que lá nesse livro de vocês tem, está separado em quadros, aqui é só os antibióticos que você pode escolher para um para o outro, tá? No caso de comorbidade, a associação da amoxicilina bicarbonata ou fluoroquinolona também é uma opção. Alcoolismo. O paciente pode ter uma infecção por Klebsiella ou pneumonia broncoaspirativa, né? E aí a gente tem que realmente ampliar para os beta-lactanos de terceira ou de quarta geração. Os carbapenêmicos a gente usa quando o paciente tem história prévia de uso de antibiótico nos últimos 3 meses, eu estou diante de uma infecção grave e eu não sei qual é a bactéria. Aí eu começo com um carbapenêmico e faço descamonamento posterior. Ok? Muito bem. Aqui são só considerações, a escolha das quinolonas respiratórias, principalmente idoso. A gente tem que ter cuidado com o idoso, que a gente opta por fazer, porém, o idoso ele pode ter história de AVC e crise convulsiva, ela estaria contraindicada, tá? DPOC, uso de corticoide, história de broncoaspiração, cobertura aeróbica e o tempo de tratamento geralmente é de 2 semanas. Pacientes mais graves, o que tem que considerar? Beta-lactame com uma cefalosporina de terceira geração, ou de quarta geração, ou até da ceftaxina. Risco de pseudomonas, com alteração estrutural, DPOC, fibrose cística, a gente falou anteriormente. Vou usar ou uso corticoide, eu tenho que escolher o quê? Uma droga, uma cefalosporina de quarta geração, que é cefepime, ou eu posso usar a piperacidina, tazobactam, ou nos casos graves, eu não tenho um agente, como eu falei, carbapenêmico, e depois eu faço o descalamento. Tratamento, vou priorizar nos casos graves sempre endovenoso, tá? Após a melhora clínica e laboratorial, eu posso dar alta do paciente. Quando é que eu vou dar alta do paciente? Tem 48 horas já fazendo, ele melhorou legal, parou a febre, né? Se ele tinha febre antes, não está mais respirei, eu posso programar aí no terceiro dia a alta para complementar o tratamento ambulatorial, no oral, se ele puder. Senão, ele não precisa ficar o tempo todo na internação. Tá? É isso que eu quero dizer, o tempo de tratamento, eu não preciso segurar o paciente. Quanto tempo mais ou menos, professora? O total do tratamento da pneumonia é de 7 a 10 dias. Não, porque eu posso deixar ele... Depois de 48 horas eu já tenho uma resposta. Né? O paciente começou 48 horas, se ele não melhorou, tem alguma coisa errada. Aí eu seguro mais, vou avaliar, vou fazer um novo hemograma, mas ele, 48 horas, ele melhorou os sintomas, o leucograma está bom, eu já posso começar a programar alta. Muito bem. Falhas terapêuticas ou erros diagnósticos. Não respondeu. Lavado alveolar, tomografia, outros exames para diferenciar. Tuberculose, outros bacteriose, o DPOC que faz pneumonia, o DPOC avançado, pneumonia mais complicada, mais grave. Bronquiolite, que eu não trato com antibiótico só, né? Tem que diminuir o processo inflamatório, então muitas vezes eu tenho que associar com corticoide. Neoplasias, as bronquiectasias, o paciente com AIDS, porque pode ser uma pneumocistose, pode ser um fungo, uma estoplasmose, TEP, né? Trombose venosa, né? Pulmonar, trombose venosa profunda, pode causar também um quadro, embolias pulmonares, pneumonia eosinofílica, que é o eosinófilo puro, não tem agente infeccioso aí, foi estimulado por alguma coisa, né? Pneumonites lúpica, vai ser de lúpus e pulmões. Como é que eu vou fazer a profilaxia dessa pneumonia? Vacinação, principalmente para os idosos, tá? Quem deve ser vacinado? Mulheres grávidas devem ter já a vacina prévia. Então, se eu estou pensando numa gravidez, um planejamento
Planejamento familiar, então já providencia tomar minha vacina antes do engravidar. Porque baixa a imunidade. Pacientes asmáticos, né? Professora Lucilade asmática, tem que tomar todo ano um reforço. Esse ano eu estou atrasado, estou 2 anos atrasado, já estou preocupado. O paciente asmático tem que fazer a prevenção. Tá? Pacientes idosos e crianças. Aí tem outras comorbidades, pacientes com comorbidade. Então, se você tem na sua casa um paciente, um familiar que tem DPOC, um familiar que é diabético, um familiar que é hipertenso, ele pode receber essa vacina gratuita no SUS. E a gente, profissional de saúde, né? E profissionais de saúde. Vocês, entrando no estágio, ou até mesmo antes, né? Vai lá, se cadastra, olha, eu sou profissional de saúde, estou atendendo. Sou enfermeiro. Tem enfermeiro aqui? Conheço uma ali, né? Você também. Então vocês dois já tinham que estar. Já tomou esse ano? Não, inclusive tive até asma, vou até tomar. Assim. Então esse vai ter que tomar quanto? Vamos piorar. Agora. Nós estiver morrendo. Não, vou tomar agora. Nós Agora estiver que eu melhorei. morrendo. Não faz que nem a professora A Lucilade. gente entuba ela de boa. Não, faz não. As máscaras para entubar, não. É horrível, não sai. Eu fugi Crico. É na do Covid crico, lá do gata. PA. Sai. Tu conheces? PS, tem uma área que a gente fez de isolamento, um consultório de isolamento. Os nossos colegas me deixaram lá em Covid. A gente espinei, asmática, né? A saturação 90. Mas minha saturação por causa da asma 90 mesmo. E naquela época, a primeira onda era assim, protocolo, 90 para baixo e tudo. Não era assim? Aí se eu for entubada, eu vou morrer. Eu não fico. Aí o colega, não, tá tudo bem, fazer seus exames e tal. Aí ele passou o plantão com o outro. Aí veio o outro, foi meu aluno, Dani Tonins, meu peixe. E aí, tudo bem, professora, como é que a senhora tá? Tô ótima. O Max falou que talvez quando chegar seu exame eu vou avaliar, que talvez a senhora não tem, não sei o quê. Seu PCR deu alto, né? Mas o meu PCR é alto mesmo. Você sabe, né? PCR piora, você foi meu aluno. Você sabe, né? PCR piora até quando entrar uma topada, piora o PCR. 5 anos pra ele me liberar. Meu PCR. Aí ele virou e foi embora. Eu disse, esses caras não querem me entubar. Eu tenho certeza. Se eu for entubado, eu vou morrer. Aí entrou o técnico de enfermagem. Na época eu estava na direção clínica lá da Unimed, nós falamos Unimed. Aí entrou o técnico de enfermagem. E aí, doutor, tá tudo bem? Tá tudo bem. O doutor já me liberou. Eu estava com a chave do carro. O doutor já me liberou, só falta você tirar o acesso. Então vou trazer agora. Isso, assim da psiquiatria. Fui embora. Eu da psiquiatria desse jeito. Chegou em casa, fiz um arsenal. Era bala de oxigênio, meu nebulizador isolado em casa, eu vou fazer minha nebulização para asma. Oximetria, pressão, o meu sobrinho doido, desesperado, porque ele é intensivista, na época ele estava me implantando, estava terminando o doutorado dele em Corra, em São Paulo, aí ele mandava para mim, de 4 em 4 horas só tem que mandar para mim a sua saturação, sua pressão, não sei o quê. Aí eu mandava para ele, faça isso, faça aquilo, estou viva. Se fosse não, aquela perdi colegas, né? Perdi colegas. Perdi também. Essa intubação precoce aí, barotrauma, tem intubação precoce, muita gente morreu por causa disso. Aí já na segunda onda, já afrouxou mais, né? Todo mundo que intuba, já tá vendo? Se eu fosse intubado na primeira onda, eu tinha morrido, né? Então, só para dar esse exemplo, que tem que fazer a vacina, tá? Para não agravar e não morrer. As vacinas, elas têm os efeitos colaterais delas, mas elas estimulam a produção de anticorpo e a defesa do organismo. Não esqueçam É isso. melhor que você Não entre em campanha anti-vacina, é o contrário. Tá? O profissional de saúde não pode entrar em campanha anti-vacina. Aquele que entra em campanha anti-vacina é porque não conhece os benefícios da vacina. Tá? Então tem que buscar isso, tá? Muito bem. As indicações principalmente 60 anos, DPOC, asmático, hipertenso recorrente, imunodeprimidos, pacientes institucionalizados de prisão de justiça. Eles fazem no presídio? Duvido eu dó. Se eles fazem, eles querem que a maioria precise de água morta. Não falei isso, tá? Aí, abrigo e transplantados. Certo? Bom, aqui é um resumo só pontual, são 2 slides sobre essa recomendação que vocês vão focar, né? Então, esse artigo, ele faz
ele amplia, faz um diagnóstico, ele mostra a clínica, mostra os exames e o tratamento da pneumonia. Ele destaca a PAC, né, que permanece como uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Tá? No diagnóstico, ele enfatiza a importância de avaliar a parte clínica associada aos exames complementares, principalmente o raio-x de tórax, exames laboratoriais daqueles pacientes que precisam, a questão do clube, né? Aqui ele coloca também outros critérios, porque vai estar lá. Mas eu já vou falar para vocês não se estressarem, estudar para a prova e nem decorar esses outros critérios, o PSI, né? O FINE, tá tudo aí. Eu acho que tem 2 ou 3 páginas só desses critérios. Então vocês focam um CUB ou CRB 65, que é o que vai ajudar a gente a definir a internação junto com aqueles 6 itens que a gente falou, tá bom? E quando a questão do tratamento, tempo de tratamento, caso leve, usar o beta-lactame como arcolítico, caso grave, associação, a duração de 5 a 7 dias, se é grave é de 7 a 10 dias, se vai internar de 7 a 10 dias, tá? E o artigo aborda a importância da vacinação. Muito bom. Terminamos com a influenza. A influenza